Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos com o segundo quadro, A Maçonaria Responde. Fizemos esse quadro anteriormente pegando dúvidas de pessoas que acessavam a página do GOB, Maçonaria em Memória, que se deparavam com situações maçônicas e aí aproveitaram e tiraram suas dúvidas. E a experiência foi muito interessante porque, além da grande repercussão, podemos, enfim, tirar muitos preconceitos, isto é, aqueles conceitos pré-estabelecidos sobre maçonaria, que geralmente são conceitos um tanto quanto negativos. E nós estamos fazendo a segunda versão deste quadro, né? Nós fizemos uma seleção das questões, para não ficar uma coisa tão longa, e peguei muitas questões, inclusive, muito interessantes. Então, vamos a elas. A primeira diz assim: afinal, o que vem a ser a maçonaria? Ora, eu vou começar com uma resposta tradicional, se me permitirem. A maçonaria é uma instituição iniciática, isto é, para você entrar na maçonaria, você tem que passar por todo um processo que culmina com a iniciação. Ela é uma instituição filantrópica e ela é também uma instituição discreta. Ela não gosta de sair se mostrando no que está fazendo de bem para a sociedade. A discrição é o nosso ponto. Ela é uma instituição que trabalha valores, de certa maneira, que buscam o aprimoramento do ser humano. Então, é uma escola de moral, é uma escola de mistérios e que ela vai buscar todo este conhecimento em inúmeras sociedades. Tá? Então a maçonaria basicamente seria isso. Outra pergunta que veio também dos nossos leitores diz assim: podemos dizer que há maçons que no transcorrer de seu tempo na ordem não conseguem se aproximar desses ideais de retidão de caráter? Olha, é uma boa pergunta e quem fez essa pergunta certamente talvez possa conhecer um maçom de uma má conduta. Infelizmente, o processo de seleção ele não é tão eficaz. Às vezes nós acreditamos no candidato, nas intenções do candidato, mas o candidato acaba nos decepcionando, infelizmente. É por isso que nós costumamos dizer na maçonaria um seguinte ditado, né? Profano, para nós, é a pessoa que não é maçom. Há muitos profanos de aventais, aquele paramento todo, e há muitos maçons sem aventais, porque a quantidade de pessoas que nós encontramos na nossa sociedade, de uma retidão de caráter, de ética, de moral, que poderiam estar no templo maçônico, sem dúvida alguma. E infelizmente há alguns que não têm essa postura maçônica. Então tem sim, até porque a instituição ela é perfeita, a imperfeição é nossa. A maçonaria, ela visa o aprimoramento do ser, mas para que esse aprimoramento exista, eu tenho que consentir. Uma outra questão que chegou também muito curiosa, diz assim: o que vocês fazem no templo maçônico? Olha, a gente faz tanta coisa, você nem imagina. A gente estuda, a gente debate, tratamos de problemas. Para você ter uma ideia, grandes eventos da humanidade foram resolvidos no templo maçônico, foram discutidos no templo maçônico. A maçonaria, ela não discute política partidária, partido A, partido B, partido C, mas ela se posiciona criticamente diante da sociedade. E se posicionar criticamente diante da sociedade é também fazer política. Buscamos o aprimoramento da gente, enfim, há muito que ser feito dentro de um templo maçônico. De onde surgiu a maçonaria? Da Grécia? Do Egito? De um tempo mais recente, dos Templários? Olha, essas perguntas realmente, se a gente for parar para observar, os sites de internet estão cheios disso. Dizem que foram dos Templários, dizem que foram dos egípcios, dizem que foram, enfim. Na verdade, é muito complicado você falar a origem da maçonaria. Há uma corrente que é mais usual, que diz que a maçonaria surge na Idade Média
a partir de ordens de construtores. Maçom em francês é pedreiro. Então ela se utiliza dos instrumentos do maçom, que é o pedreiro, o nível, o esquadro, a corda, o prumo. E em cima disso, ao invés de construir uma parede, ela constrói templos morais. Cada elemento desse carrega uma carga simbólica de aprendizado muito forte. Então, a tendência mais aceitável é que a maçonaria tenha surgido na Idade Média. Antes, ela era chamada de operativa. E aí, pessoas que não eram pedreiros começaram a entrar nessas associações e aí ela sai de operativa para especulativa. Quer dizer, vai trabalhar o pensamento humano. Como a maçonaria repassa seus conhecimentos e ao mesmo tempo protege quem não é maçom? Se a gente for parar para observar a quantidade de site que fala os segredos da maçonaria, olha para... Gente, eu vou dizer uma coisa. Para você que é curioso sobre maçonaria, sabe qual é a melhor coisa que você pode fazer? Entre para a maçonaria. Você pode ler milhares de livros, milhares de sites, mas você não vai saber o que é maçonaria. Porque não é um livro de instruções. E vai muito além disso. É algo que parte da alma. Isso não está numa simples página. Tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, os nossos conhecimentos, como eu acabei de falar, eles estão no templo. Você olha para cada elemento daquele, ele tem uma simbologia, um ensinamento, que quem é maçom consegue identificar. Agora, quem não é, vai olhar e vai pensar, o que é isso? Eu estou vendo aqui um esquadro, mas o esquadro dentro da maçonaria é um dos elementos de mais alto valor, porque fala, sabe de quê? Da retidão. Perceba que o esquadro só faz ângulos de 90 graus, por exemplo. Por que há tantos livros e vídeos contrários à maçonaria? É uma entidade religiosa ou contra as religiões? Olha, a quantidade de livros, palestras no YouTube, vídeos que eu já vi contra a maçonaria são piadas que eu faço rir. O meu tio-avô, ele era maçom. Eu me lembro uma vez, por exemplo, que teve um evento na loja maçônica dele e o pessoal perguntando, cadê o bode preto? Aí associam o bode preto, o diabo, aquela coisa toda, aquela besteira toda. É como eu já disse no vídeo anterior. Só fala mal da maçonaria quem não conhece a maçonaria. E a gente tem, de certa forma, uma quantidade de inimigos muito fortes. Se nós buscarmos na história da Igreja Católica, vários papas fizeram bulas contra a gente, mas não foi por outra coisa, porque eles queriam saber o segredo da maçonaria, eles queriam controlar a maçonaria, e a maçonaria ela não se deixa controlar por ninguém. Muito se fala no papel desempenhado pela maçonaria no passado, como a independência no Brasil e etc. Hoje, como ela atua na sociedade? Realmente, inclusive, nós costumamos ver muitos maçons falarem assim, a maçonaria já teve seu papel, hoje em dia... Gente, cada época é uma época diferente. Cada época tem necessidades diferentes que fazem as ações. A maçonaria, ela realmente esteve à frente dos grandes acontecimentos políticos, históricos e sociais. E hoje estamos mais do que nunca à frente disso. Você encontra maçons dentro, por exemplo, do magistério, que trabalham ideias de retidão, de honestidade, de caráter, de formação do ser, principalmente em uma sociedade onde os valores morais parecem estarem, de certa forma, se deteriorando. Você encontra maçonaria no judiciário, você encontra, por exemplo, maçonaria em todos os segmentos sociais. Nós não fazemos distinção de profissão para entrar na maçonaria. Nós nos espalhamos na sociedade e tentamos fazer desta sociedade
pelo menos um pouco melhor para que as pessoas consigam ter esperança de que ser honesto, ter retidão de caráter, vale a pena. Costuma-se dizer que há diferenças entre as práticas maçônicas. É verdade? Como isso ocorre? Dentro da maçonaria, nós temos uma coisa que se chama de ritos. Nós temos o rito moderno, o rito escocês antigo e aceito, o rito adoniramita, o rito de York, o rito brasileiro. São formas um pouco diferenciadas dentro da prática no templo. Mas no fundo, tudo é maçonaria. Não nos esqueçamos que a maçonaria ela surge nesse eixo Inglaterra e França, mas ela não fica limitada apenas nisso no século XVII, XVIII. Ela surge também em outros países, tem outras práticas culturais e, por conseguinte, outros ritos. E o Brasil criou um rito próprio, o rito brasileiro, que é um rito belíssimo, diga-se de passagem. E, finalizando as perguntas que vocês nos mandaram, dentre tantas, qual a mensagem que a maçonaria deixa hoje para a sociedade? A maçonaria deixa hoje para a sociedade a seguinte mensagem: vale a pena lutar por um mundo melhor. Vale a pena buscar ser uma pessoa melhor. Vale a pena sonhar. Quando todos dizem que você é louco, quando todos dizem que aquele caminho é um caminho de insano, este é o caminho, porque é o caminho que poucos se utilizam, o caminho da retidão, do caráter, da verdade. Nós entendemos, como o padre Antônio Vieira, jesuíta do século XVII, que caráter não se compra na esquina, que honestidade não se encontra na calçada. São valores, e valores muito altos. E a maçonaria não só prega esses valores, mas diz para a sociedade: eles valem a pena. Vale a pena lutar e acreditar por um mundo melhor. Um grande abraço, fiquem com Deus e até um próximo quadro, A Maçonaria Responde.